senhores telespectadores, vamos continuar hoje o nosso roteiro Intercidades. E hoje é a vez da luminosa, da produtiva, da enérgica cidade alentejana de Beja. Sobre as origens de Beja, é sempre costume. Qualquer autor começam sempre a dizer: perde-se na noite dos tempos a origem. Bem, perde-se a noite dos tempos, óbvio, porque não há noite dos tempos. O que perde-se é na nossa ignorância. Não estão feitas as investigações indispensáveis para chegar a uma conclusão. E então a gente desculpa-se com a noite dos tempos. Bom, não há nenhuma noite dos tempos. Aqui há uma hipótese. Pensa-se que a região foi ocupada ali pelo século V ou VI a.C. por populações celtas. Estes celtas não são uma tribo, não são um grupo, são uma população com vários tipos. Há celtas baixos e morenos, há celtas altos e loiros, uma população enorme que existe da região onde hoje é o Tirol, o norte da Itália, o sul da Alemanha, um bocado da Áustria, o centro da Europa. Isso é que eram os celtas. Ora bem, os celtas têm um papel muito importante na história. Por isto, eles viviam numa região de grandes florestas, portanto, madeira nunca acabava. Madeira para queimar e para fazer calor nunca acabava. E isso permitiu-lhes, a eles, fundir o minério do ferro. Quem traz o ferro para a Europa são os celtas. O ferro é um metal muito mais duro que o bronze ou que o cobre, permite armas mais eficazes, permite instrumentos de lavoura mais resistentes e realmente há uma nova época do mundo, a civilização do ferro. Pensa-se que é por essa altura que a região de Beja terá sido povoada, mas é uma pura hipótese. Depois dos celtas, há uma ocupação cartaginesa. Nas guerras púnicas, os senhores de Cartago vinham à península recrutar soldados. Os soldados espanhóis eram considerados uma grande resistência e valentia, e os milhares de homens que os cartagineses levaram até à Itália eram recrutados na Espanha. Por isso, na Segunda Guerra Púnica, os romanos vieram à Espanha para expulsar os cartagineses. O que conseguiram. Acabaram a ocupação cartaginesa, começa a ocupação romana, e é nessa altura que surge o nome. Júlio César conseguiu, de certo modo, amenizar a situação de violência, de luta permanente, de guerrilha que havia com os lusitanos, e celebra isso com dar à cidade o nome de Pax Julia. Pax quer dizer paz, claro. Júlia de Júlio César, quer dizer, Júlio César consegue a paz. E aquela cidade, Pax Julia, é o sinal dessa paz pela qual todos almejavam. Pax Julia, que deu Beja. É certo que da evolução do latim para o português, a Pax Julia deu Beja, a atual Beja. A cidade, pode-se dizer, é uma organização romana até ao século III. Depois começam as invasões bárbaras, os alanos, os vândalos, os suevos, que destroem tudo. Depois os visigodos já tiveram um Estado organizado. Houve reis visigodos que cunharam moedas em Beja, e até, olha, em Beja é que está a principal coleção de peças de arte visigóticas existentes em Portugal. Está no convento, que está no Mosteiro da Conceição. Por isso até alguns autores locais dizem que Beja
é a capital do Visigótico. É um exagero, claro que não é. Claro que não é. A capital do Visigótico foi onde os visigodos puseram a capital. Mas ali foi uma importante cidade visigótica. Isso acaba com a vinda dos mouros. Os mouros, no princípio do século VIII, 711, desembarcam lá embaixo e avançam rapidamente pela península e tomam conta disto tudo. Em poucos anos. É muito curioso que os árabes tomaram conta da península em meia dúzia de anos, ao passo que os cristãos, para a retomarem, precisaram de meia dúzia de séculos. Isto tem a ver com, realmente, a forma como estas populações se portavam. Os árabes eram muito tolerantes, permitiam os cultos das regiões diferentes, eram pouco exigentes na cobrança dos impostos, o que não acontecia com os visigodos, que eram poucos, nobres, senhores da terra, exigentes. A cidade esteve no poder dos árabes até que o rei Leão, Fernando Magno, no ano de 1037, conquistou para os cristãos. Bom, mas os árabes não aceitaram isso. A cidade ficava já muito para o sul, muito encravada no país do Islão, e, portanto, retomaram-na. E depois os cristãos retomaram-na também. E estas passagens de mãos, várias vezes, foram sempre cruéis, sangrentas, destruidoras. Por isso, a cidade de Beja, durante os séculos que se seguem ao domínio cristão, os primeiros séculos, não é progressiva. É uma cidade arruinada, com as populações desfeitas, enfim, e pouco produtiva. Essa situação, enfim, de decadência, pode-se dizer que termina no reinado do nosso grande Dom Afonso III, o Bolonhês. O Bolonhês reconstrói as muralhas, repovoa a cidade, dá-lhe um foral. Depois Dom Dinis prossegue nessa obra e constrói uma torre. Quem chegar a Beja, reparem, a coisa mais importante que aqui há é aquela torre. É uma torre lindíssima, enorme. É um mistério para mim porque é que o Dom Dinis fez aquela torre. Quando ele a fez, já não havia mouros na região. Não havia guerras com Castela. Não havia uma razão para fazer ali uma fortificação tão importante. É possível que houvesse a guerra com o filho. O reinado de Dom Dinis é ensanguentado por uma guerra civil com o filho. Costuma-se dizer que o filho achava que o pai o queria substituir no trono. Eu não creio nada disso. O filho era a cabeça das forças populares. O rei era a cabeça das forças fidalgas e poderosas. E é claro, isto está há anos de luta, de combate, de vítimas, e termina com a derrota de Dom Dinis nas ruas de Santarém. É um período mal conhecido da nossa história. O senhor telespectador não deixe de subir a alta torre. Vê-se que o mundo é realmente redondo. É um horizonte espantoso. Vê-se todo o Baixo Alentejo. Uma coisa poderosa, magnífica. Beja é então uma cidade popular, uma cidade do povo. Tomou uma parte muito ativa a favor da causa do mestre Davis. Isto é, por Portugal contra Castela. Deu-se então até o episódio dramático de que o almirante Lancerote de Pessanha, que estava em Lisboa e era para os castelos, sentiu-se pouco seguro e resolveu ir para a Espanha. Mas foi passando por Beja. Em Beja conheceram-no, atacaram-no, ele foi fechar-se
por dentro da torre, mas a população arrombou as portas da torre e lá dentro linchou o almirante, que ficou feito em bocados. Bom, é um dos muitos episódios. A partir daí, Beja esteve sempre do lado do mestre Davis. Em todo caso, Beja é uma população relativamente obscura, até que é criado o Ducado de Beja. Cabeça de ducado, é dada ao infante Dom Fernando, que é irmão de Dom Afonso V e que está casado com a infanta Dona Brites, que é neta de Dom João I. Isso é uma das grandes casas, a Casa dos Duques de Beja, e é aí que veio a nascer o rei Dom Manuel, que era Duque de Beja, e a rainha Dona Leonor, a Santa Rainha das Misericórdias. Com a instalação dos duques, há um período de progresso. Constroem-se palácios, passos, mosteiros, templos religiosos, a cidade dá um salto e chega a rivalizar com Évora no papel de cabeça do Alentejo. Essa rivalidade só termina quando o rei Dom Manuel, Duque de Beja, aliás, constrói em Évora um paço real. Isso, o facto de a corte estar muito tempo em Évora e, portanto, atrai fidalgos. Os fidalgos gostam sempre de estar junto de quem tem o poder, de quem toma as decisões. E Évora torna-se então a segunda cidade do país, como se escreve, o segundo membro de Portugal. Primeiro Lisboa, depois Évora. Diante do convento da Conceição está hoje uma estátua da Rainha Dona Leonor, da Rainha das Misericórdias. Bom, eu estou ligado um pouco a essa estátua porque a estátua foi feita durante o 5º centenário da Fundação das Misericórdias e eu era o secretário-geral dessa comissão. E fui eu quem encomendou a estátua ao escultor notável Álvaro de Bré. Álvaro de Bré fez o seu barro. Eu fui ver, o que ele fez era uma rainha altiva, porosa, lembrava muito a rainha das Caldas, a rainha do Francisco Franco, que parece uma esposa de um general. Ora, a rainha Dona Leonor era ao contrário disso. Era uma mulher comovida, uma mulher emocionada, uma mulher arrancando de si própria aquilo que deu aos pobres. Eu, conversando, voltava-se agora isto, depois aquilo. Bom, quando se fez a inauguração, foi muita gente a Beja. Nem sei porque foi tanta gente. E toda a gente gostou muito, muito da estátua, que é notável. A estátua é notável. E fizeram grandes elogios ao escultor Álvaro de Bré. Ele, que não é orador, ouviu os elogios e depois respondeu: bom, agradeço muito o que disseram, mas quero dizer uma coisa, eu não sou o pai da estátua. O pai da estátua é aqui o Dr. Sarava. Ele é que disse como era, eu sou só a mãe. Saiu das minhas mãos e sou a mãe das estátuas, mas o pai é ele. Bom, eu recordo isto com orgulho, porque realmente tenho muito gosto em ter colaborado de algum modo para a realização daquela obra-prima. Beja é uma cidade
com grande futuro. Tem um concelho enorme, 1147 quilómetros quadrados. A extensão normal de um concelho em Portugal é à volta de 200. Este tem 1100 e tal. É um distrito. Tem uma população muito rala, 30 e tal mil habitantes, o que representa 30 habitantes por quilómetro. É pouco mais que uma família por quilómetro. Reparem, 30 por quilómetro. Isto deve-se a razões geográficas, à natureza do terreno, a razões históricas, ao facto daquilo ter sido conquistado por ordens militares, dividido em terrenos dados às ordens e explorados por lavradores, que não faziam casas, não melhoravam, e por isso aquilo ficou semi-desértico. Estes solos são ricos, barros vermelhos, dão tudo quanto lá se puser. Nestas imensas planuras é possível criar um gado, um valor pecuário de grande riqueza, que permita, por exemplo, fazer um queijo semelhante ao que se faz aqui bem perto. O queijo de Serpa, como sabem, é um dos mais saborosos e mais bem pagos da Europa. Mas não é só o gado, a pecuária, é o vinho. Está-se a desenvolver rapidamente as vinhas alentejanas. Durante séculos entendeu-se que o Alentejo era o celeiro de Portugal. É possível que no futuro se entenda que são a adega da península, porque os vinhos alentejanos são de uma alta qualidade e estão-se a desenvolver muito rapidamente. Foi aqui há 50 anos que começaram as primeiras adegas cooperativas. Eu tenho ido agora à inauguração dos semicentenários de algumas e realmente esses vinhos estão a conquistar o mercado rapidamente. Tudo isso são riquezas. Existe um instituto politécnico que tem 3.000 alunos e 200 professores e que dá licenciaturas, mestrados e doutoramentos. A população de Beja é uma população ativa, é uma população corajosa, é uma população que defende até o fim as suas convicções, isto é muito importante, é uma população que mantém inúmeras coletividades culturais, mantém vários jornais semanais, é certo, mas enfim, tudo isto representa uma vida local intensa. Vai agora, muito em breve, ser inaugurado um aeroporto comercial em Beja, com carreiras comerciais regulares de Beja a Londres. Eu penso que isto é mais uma grande possibilidade, porque trará até Beja empresários com iniciativa que vão se dar conta, com certeza, da extraordinária capacidade que a região oferece. Quem for a Beja dispõe hoje de um hotel magnífico, que é a pousada que está no convento de São Francisco. Um edifício manuelino muito bom. Foi transformado em pousada sem retirar o caráter místico.
outro episódio muito curioso da história de Beja é das cartas, as cartas de amor da freira Soror Mariana Alcoforado. Bom, a história é esta. Em 1665, um editor francês publicou em França umas cartas chamadas Lettres Portugueses. As cartas são em francês. A gente lê aquilo e vê imediatamente que uma portuguesa não escrevia assim. Há ali frases idiomáticas só próprias do francês. Bom, mas as cartas tiveram um êxito enorme, edições sobre edições. Porquê? Bom, como eu lhes disse, a edição é de 1665. Ora, no ano anterior, 64, tinha havido um escândalo dos diabos em Lisboa. A rainha, Francisca Isabel de Savoia, que estava casada com o rei Afonso VI, perdeu a cabeça, não deixou de se dominar, veio para a rua com um bando de regateiras a gritar que o marido não prestava para nada, que era impotente, que não era homem nem nada, e que ela preferia dormir com o cunhado, com o Dom Pedro, o infante Dom Pedro, que era um latagão saudável. E assim fez, juntou-se ao infante e depois a igreja lá conseguiu compor estas coisas e ela lá casou com o infante e lá se separou do rei, foi preso e foi levado para os Açores, onde passou parte da vida e depois de lá veio para Sintra e morreu preso. Compreende-se que um escândalo destes, dado por uma rainha que era prima próxima do rei Sol, do rei Luís XIV, impressionasse muito os franceses. Cartas de Lisboa, cartas portuguesas, são exatamente cartas sobre o escândalo da rainha Francisca Isabel de Savoia. É assim que eu interpreto o êxito dessas cartas, porque não me parece de maneira nenhuma que a pobre Soror Mariana Alcoforado, que era uma mulher de letras grossas, uma camponesa do Alentejo, que estava ali na clausura, tivesse de maneira nenhuma preparação literária para escrever aqueles textos que são emocionantes, são de um erotismo palpitante, são cartas de mulher apaixonada que se não domina, mas realmente não podiam ser feitas pela pobre Mariana Alcoforado. A alma e a gente.